RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. É segunda-feira, é 18, é do 5, é de 2020. Está começando agora o RDC Esporte aqui na RDC TV, nos canais 24, 524 da Claro Net, Facebook, YouTube, Twitter, site. E eu tô feliz demais, Ribeiro Neto, Márcio Chagas, Ângelo Afonso, porque eu assisti futebol ao vivo no sábado pela manhã. Borussia Dortmund dele, Haaland, voltaram a jogar. Haaland, para variar, voltou a fazer gol. Parecia a FIFA, né, de tão fácil que aquele guri joga. Mas é isso, Ribeiro, eu tô muito feliz. Tem futebol aqui no estado, não sei quando vai ter, mas lá na Europa, tendo já deu um alívio. A gente vai acompanhar depois os gols. Bom dia, Ribeiro Neto. Que cabelos lindos você tem hoje. É uma competição sua e do Márcio? Não, o Márcio Chagas está começando a cultivar aí o negócio aí. Eu já tenho, aliás, eu tenho que dar uma parada na barba e rapar. Aliás, eu comprei um aparelhinho para fazer em casa isso, né? Vamos ver se vai dar certo. Esse é o meu visual, né? O visual de Sean Connery dos Pampas, e que eu tenho agradado muito, né? Então eu estou mantendo, né? Com toda a minha humildade. Eu quero dizer para vocês que eu não vi absolutamente nada do campeonato alemão, tá? O que me chamou a atenção foi o Haaland, que é um negócio espetacular esse guri, né? Então, mas eu vi no Repeteco, no Twitter, passou gol muito fácil para ele, né? E eu gosto muito desse jogador aí, que vai ser um fenômeno, com certeza. Mas de resto não me chamou a atenção. Aliás, eu não vi o campeonato alemão e não continuo não vendo, entendeu? Então, sabe? Beleza, tá bem. Assim, é a mesma coisa. Eu não vejo o campeonato sul-coreano. Entendeu? Eu vou esperar o Pago, a aldeia, que é o que eu gosto mesmo, que é os nossos clubes. E lá, quando vier uma Champions, de repente a gente fica olhando eles aí. Mas não me atrai, nunca me atraiu. Vejo apenas por uma questão profissional e olhe lá, né? Mas tá tudo bem. Eu estava dizendo para vocês antes aqui que eu estreio uma nova série, entendeu? Porque agora minha vida virou essa coisa horrorosa, né? Como eu sou muito chato para séries, eu sou muito poucas que eu vi toda. Normalmente eu chego no segundo episódio, eu já largo, que não me atrai. Mas estou tentando agora uma chamada Perfume, uma alemã também, e que estou no quarto episódio, vamos ver se vai dar jogo, né? Mas eu tenho assim, eu tenho uma lista interminável de séries que eu vi o primeiro episódio e larguei, porque eu sou muito chato. Mas como eu vi Dark e gostei muito, então eu estou dando uma chance aí para os alemães aí, tá bem? E aí, a minha vida virou um pastiche, cara. É isso aí, cara. O que eu vou fazer? Boa isso tarde. Mesmo. Seu Márcio Chagas, bem-vindo novamente. Boa segunda, boa semana. Voltou o futebol. Boa tarde. Agradeço mais uma vez o convite para participar, né, de um programa esportivo, já que a gente está esperando tanto o retorno do futebol, mas eu sigo a linha do Ribeiro, também não assisti absolutamente nada, vi os gols, e um fato que chamou a atenção foram um número alto de lesões, né? 8 lesionados em 6 jogos. Então, num país que tem todo um aparato, toda uma preparação, né? Aconteceu 6 lesões em 8 partidas, isso é algo para acender um alarme por aqui também para quem está querendo esse retorno imediato. Os jogadores, com certeza, estão num processo de readaptação da questão física e querer cobrar deles logo que voltar, ou se voltar, não sei se vai voltar, uma condição física adequada, quase que 100% de competição, seria uma temeridade total. Então a gente vai ter que também, mesmo com esse retorno daqui a pouco acontecendo, entender as adaptações que irão surgir, com esse retorno, a questão da adaptação física, a questão da adaptação técnica, que também deve ter tido um déficit muito grande com essa parada. A falta do contato com a bola não é futevôlei, é diferente daquele contato com a bola do futebol, é o passe, é o fundamento, são outras valências que deixaram de ser trabalhadas. Então a gente não vai poder exigir tanto dos jogadores quando eles retornarem. Eu vou ficar até aqui. Eu vou fazer uma encenação de Ribeiro.
Só um pouquinho. Eu menti uma coisinha só. Eu acompanhei alguma coisa do jogo que você viu mesmo, porque quando eu estava no automóvel, eu tive o prazer, que aí como é coisa muito boa, a gente de ouvir Ângelo Afonso narrando, entendeu? E para dizer que eu não estou mentindo, eu sei até a equipe, viu, Ângelo Afonso? Ângelo Afonso, o menino lá que tem futuro lá, que é o do torcedor do Aimoré lá, o Nicolas, né? Tem futuro, menino. Tem futuro. E o Diogo Rossi lá na reportagem, tá? Então, viu como eu sei? Eu te ouvi. Viu, Ângelo Afonso? Ó, vamos abrir o programa assim, então, Ângelo? Levantando e dando um aleluia, cara. Obrigado, senhor. Eu vou falar pro pessoal de casa, porque é a 4ª vez que o áudio do Ângelo não funcionava. Isso não é porque é erro dele. Ou será que é erro lá da cidade de Encantado, seu Ângelo Afonso? Porque aí o pessoal tá mais preocupado em jogar baralho, né, do que o futebol alemão. É verdade. Aqui, enquanto não tem futebol, a canastra, o pife, tá acontecendo normalmente. Saudades, Gui, Ribeiro, saudades desse bom humor característico do Ribeiro Neto e do Márcio Chagas, esse grande parceiro, o melhor integrante de grupos de WhatsApp que eu conheci na vida, né, o Márcio Chagas, né? E só o tempo dirá o porquê. Mas é muito engraçado essa história, Márcio. Um dia eu tava lá no CT Parque Gigante e o pessoal, umas 2 fileiras pra frente, comentando de ti no grupo e eu atrás com o Paulo Nunes comentando também. Nem foi uma risada só. Então, já que tu narrou, Gil Afonso, vai começar contigo e vão aparecer os gols ao lado também. O que tu achou desse retorno do futebol alemão, estádios cheios de poeira, e aí? Bom, foi um momento especial, histórico para o futebol, para o esporte. Eu até compartilho do sentimento do Ribeiro, do Marcos Chagas. Eu nunca fui assim um fã de futebol europeu, nunca falei. Veio meu filho de semana, mas nesse caso eu mudei. A quarentena me mudou, esses 2 meses de paralisação fizeram na expectativa, e para mim foi muito especial poder trabalhar e fazer profissão de coisas que depois de 2 meses de paralisação no mundo inteiro. E deu para ver esse Borussia Dortmund mostrando mais uma vez que tem um time de muita qualidade, o único time capaz de bater de frente, de ameaçar o Bayern de Munique nos últimos anos no futebol alemão. Vários jovens jogadores, é um time muito jovem e com muitos jogadores que tem tudo aí para se destacarem em equipes talvez ainda melhores e maiores que o Borussia Dortmund por muito tempo, nos próximos anos. E apesar do clássico, aquela expectativa do Schalke chegando por baixo, mas a rivalidade pode nivelar, pode servir de combustível para o Schalke 04, não foi possível. Foi um 4-0 ao natural para o Borussia Dortmund, que tenta brigar pelo título, mas vai depender de tropeço do Bayern de Munique, que ontem também venceu o Union Berlin e segue 4 pontos à frente na liderança do campeonato alemão. Fantástico. Ribeiro Neto, um pouco desse retorno e um pouco do que a gente, entre aspas, estranhou, foi o protocolo adotado para a entrevista coletiva, para a entrada dos clubes, os jogadores de algumas equipes em alguns outros jogos sentados na arquibancada mesmo, 3, 4 cadeiras separando eles. Tu acha que esse é o protocolo mesmo? Vai se adaptar aqui ao Brasil também? Eu acho que sim, né? Eu acho que com tudo que for possível para evitar contato e tudo mais, eu acho que isso aí é louvável. Então, tá tudo bem, vamos ver o que vai acontecer, e tomara que isso seja um preâmbulo, né? Quando é que volta o espanhol, né? Agora também, né? Ou em junho, o italiano. E na primeira semana de junho. 12 de junho. Então, que a vida volte ao normal, cara, porque ninguém aguenta mais. Essa que é a grande verdade. Sabe? É uma neurose já. É a neurose de Ribeiro Neto. Márcio, e um pouquinho aí do futebol alemão, voltando a essa questão dos protocolos também, o que tu acha? Meu ver, tá? Não estamos prontos. A Alemanha é um outro país, é um outro patamar, tem uma outra gestão. Ou tu acha que não?
Com certeza, né? A gente está muito atrasado com relação a esses países de primeiro mundo, e até tu comentaste agora com relação aos jogadores posicionados em alguns lances de arquibancadas. Isso acontece lá porque o pessoal respeita, e mesmo se tivesse o torcedor, os torcedores respeitariam também esse distanciamento. Aqui, se não tiver um isolamento com seguranças ou policiamento, duvido que um torcedor irá abrir mão do seu lugar, porque eu cansei de ver em vários estádios os torcedores, mesmo com cadeiras ou espaços em arquibancadas vagos, os caras brigarem porque aquele lugar é o lugar da sorte, né? O lugar da superstição, que eu sentei aqui desde que o estádio foi montado. Então a gente tem muito que aprender com esse pessoal, inclusive nessa questão do isolamento aí. Eu acho que está sendo um ensinamento para todos nós, novas maneiras da gente se conectar de alguma forma, né? O futebol, esse do final de semana, ele foi praticamente uma live, né? Se escutava tudo. Imagina a educação que os treinadores vão ter que ter com seus jogadores para não vazar os áudios, né? E dos próprios jogadores naquele diálogo dentro do campo de jogo, que a gente sabe que não é nem um pouco respeitoso. Então os caras vão ter que ter cuidado no seu próprio vocabulário, inclusive. Ô Ribeiro, tu que muitos anos também viveu dentro dos gramados, tu já ouviu alguma coisa em gramado? Que se tivesse sem torcida, caía treinador, caía jogador ou não? Olha, cara, eu vou dizer assim, ó, eu respeito muito, por isso que algumas coisas da modernidade eu não concordo, entendeu? Inclusive de algumas coisas que se tornaram politicamente corretas. Outras eu acho que tinham que acabar, né? Porque elas eram acompanhadas de doenças da sociedade, como homofobia, como racismo, sabe? Mas de outras, entendeu? Eu acho que se perdeu o linguajar do boleiro ali por essa coisa do politicamente correto. Olha, eu vou dizer o seguinte, quando eu comecei lá no campo, nossa senhora, se isso fosse hoje, metade ia preso, né? Porque era um outro tipo de linguagem, entendeu? Imagina jogar na várzea. Era impossível jogar na várzea com o dialeto de hoje, entendeu? Então, mas eu repito, algumas coisas eu acho que foram inevitáveis acabar. Tem uma, por exemplo, que não acabou ainda, Márcio, e que eu acho que tinha que acabar. Porque quantas vezes tu foi chamado de ladrão da arquibancada? Me diz. Sabe? E por quê? Não, porque pode, porque eu, sabe? Não pode. Não pode chamar alguém de ladrão. Isso aí é injúria moral. Mas virou algo assim, mas no estádio o cara como é que é? Tá descarregando as suas neuroses do dia a dia. Não pode, entendeu? Mas tem que ter um meio termo também para não ficar uma coisa muito chata, assim, sabe? Ô, Márcio, eu acho que algumas cartilhas... né? Como entrar no campo sem o fardamento antes de fazer... Só por fazer o protocolo já tinha os xingamentos, né? Então, entrava sem a farda, os caras já identificavam, são os árbitros que chegaram, já começavam os xingamentos, mas é uma questão bem cultural da própria modalidade, que, no meu entendimento, também deveria ter uma cartilha para o torcedor. Agora, aquela manifestação do xingamento, do palavrão, a esmo, isso, no meu entendimento, não vai mudar nunca, né? Não pode ser direcionado e agressivo a algumas pessoas. Mas essa manifestação faz parte do linguajar do torcedor, do jogador, de quem consome essa modalidade do futebol. A gente não vê muito presente em outros esportes, né? Como vôlei, basquete, porque a identificação fica muito mais fácil e apontar quem cometeu determinado xingamento ou alguma injúria. Então o pessoal se controla um pouco mais. Mas no futebol, é como o Ribeiro falou, não tem como controlar todo mundo. Acho que, de repente, poderia-se fazer uma cartilha, alguns vídeos meio que educativos com relação ao comportamento adotado, até porque tem crianças que frequentam as arquibancadas, então seguir algum exemplo para que eles não reproduzam isso depois nas suas escolas e digam que foram os próprios pais que ensinaram no estádio. Ô, Ângelo, e um pouquinho daquele som ambiente dos estádios, porque a gente tem histórias no mundo, equipes também na NBA, na NFL, que utilizavam, até no Brasil tem algumas equipes que fazem isso hoje ainda, porque eu sei,
dava um up a mais, né, no grito da torcida com as caixas de som. Tu acha que vale lá a caixa de som nos estádios para dar uma incentivada, cantos, ou é silêncio total? Não, vale demais, Guilherme. Inclusive, isso é bem característico, por exemplo, de um estádio que é tido como o de maior pressão, o mais difícil de se jogar como visitante, que é La Bombonera, o estádio do Boca Juniors. Eu fui, por exemplo, assistir um Boca e Racing, certa vez, em Buenos Aires, e as caixas de som de La Bombonera ajudando a aumentar essa pressão. E nesse momento de estádio vazio, eu acho isso muito legal. Até na transmissão da Rádio Grenal, a gente utilizou também um ambiental com jogos em que o estádio lá, o Signal Iduna Park, estava cheio, com cânticos da torcida do Borussia Dortmund, até para fazer esse jogo, assim, essa comparação de como está o ambiental na casa de cada torcedor. Porque se a gente ficar só com esse ambiental de estádio vazio, a verdade é que, na minha opinião, perde a graça, né? Fica um clima de jogo-treino, parece que não vale nada, né? Um amistoso. Então, faz falta, assim, a participação do torcedor, que na verdade é a razão de tudo, de todo o sucesso do futebol. Mas tem duas situações, Guilherme, Ribeiro, Márcio e espectadores, que a gente observou já de novidades nessa rodada do campeonato alemão, que particularmente eu espero que sejam definitivas. A primeira é a regra das substituições, das 5 trocas por time. Eu espero que seja uma mudança definitiva para o futebol de maneira geral. E a outra é quebrar esse protocolo de entrar arbitragem e jogadores todos juntos, justamente por esse sentido da pressão e da festa do torcedor. Antigamente se tinha expectativa pela entrada do time da casa, a festa da torcida e até a pressão quando entrava o visitante. E aí essa história de entrar todo mundo junto, lado a lado, com a arbitragem, tirou um pouquinho de algo que também era algo que fazia parte da festa do futebol, era cultural esperar pela entrada do time em campo, e isso se perdeu. Para mim, perdeu um pouco da graça também desse momento pré-jogo, tão especial para quem vai para o estádio. Sabe que o Tcheco participou ontem do Nos Acréscimos, o Tcheco, grande ídolo da torcida gremista também, agora, se não me engano, está morando no Paraná. É o cara que o Tcheco tem dado entrevistas de hora em hora em todos... Como ele é acessível, né? Ele está ocupando um espaço da programação dos nossos veículos que é impressionante. É incrível. O Tcheco está em todas. Alô, Tcheco! Que beleza, hein? Obrigado, Tcheco. Grande jogador também, hoje uma grande pessoa. E ele falou sobre isso, que na época do Olímpico, cara, tem que entrar o time visitante tem que ser vaiado. O time da casa tem que ser aplaudido. Tem que ter os momentos distintos. E é bem isso que tu citou, Ângelo. Protocolo acabou. Lá na La Bombonera, o Racing, para entrar lá sozinho, ia ser um caldeirão, uma pressão. Agora entra do lado do Boca, é palmas, é foguete, é show. O cara não sente a pressão. Por quê, Márcio? Tu dentro de campo, com os melhores jogadores do Brasil, tu sabe que tinha jogadores que pegavam um grande clássico, uma grande torcida e tremiam as pernas. Assim como árbitros também tremiam as pernas, não era só o jogador, né? Porque aquela pressão toda ali, tem muitas pessoas que acham que estão preparadas e não estão, né? Porque a cobrança vai ser maior, a visibilidade é maior, e eu sou favorável à quebra desse protocolo. Eu acho que esse protocolo, do meu entendimento, ele engessou demais o futebol, né? E muitas equipes também retardam. Uma equipe já se coloca, fica esperando a outra, quebra o clima. Então tinha algumas táticas já para quebrar aquele ambiente todo da entrada do time. E, consequentemente, o torcedor também. Ele queria se manifestar favorável à sua equipe local, mas como entravam as duas, aquelas vaias e aplausos se misturavam, o que descaracterizava bastante a pressão, né, colocada em cima da equipe adversária. Eu acho benéfico que alguns protocolos comecem a cair. Eu acho que eles têm que valer, sim, para uma Copa do Mundo, porque é um evento mundial, onde ele tem esse propósito da integração, da educação dos povos, né? Mas no nosso futebol ele não faz jus algum. Eu sou adepto do futebol do interior, cada um entra de um lado, o visitante entra lá da ponta do vestiário mais escondido, né? Tomando já o calor da torcida, não pode agredir. Eu acho que o xingamento ele é válido, né, mas não pode ter agressão, tentativa de jogar, de arremesso de objetos, isso eu não concordo, mas
a pressão ela é válida, ela faz parte do espetáculo e a gente gosta, né? A gente é movido por isso, não dá para tirar essa essência do futebol em virtude de alguns protocolos engessados que acontecem em países civilizados. A gente não está nesse patamar de país civilizado ainda e eu prefiro continuar com esse histórico, né, nosso de torcedor gritando, vibrando, né, torcendo para sua equipe, tentando, de certa maneira, intimidar o adversário. Muitos adversários crescem, outros se intimidam, mas é do jogo. Ângelo, um pouco desse protocolo, tem um cara que não sente a pressão, e o nome dele é Haaland, um menino novo para você que não conhece. Eu não vou conseguir explicar porque ele é inexplicável. Coloca depois no YouTube, assim que acabar o nosso programa, assim que acabar o Bairrista Futebol Clube, gols Haaland. Ele tem mais de um gol por jogo. É uma coisa incrível. Yeah. Ele foi agora para o Borussia Dortmund, ele acaba com todos os jogos. Ele sim não sente pressão, né? Impressionante, ele chegou à marca com o gol de sábado de 13 gols em 12 jogos pelo Borussia e 10 gols em 9 jogos no campeonato alemão. E a gente está falando de um jovem norueguês, sub-20 ainda, impressionante. Inclusive, o Borussia acabou de trazer ele, mas acho que vai ser difícil segurar nas próximas janelas, porque tem alguns clubes ainda mais poderosos financeiramente que o Borussia Dortmund, que certamente já devem estar de olho no Haaland, porque ele tem marcas impressionantes, inclusive, dói até falar isso, ele tem uma marca na Liga dos Campeões da Europa melhor do que a do Ronaldo Fenômeno, só para a gente ter uma noção de com quem ele já está começando a ter contato, desafiar pelos números, pelas estatísticas. Tem tudo para ser um dos grandes centroavantes, um dos grandes artilheiros do futebol mundial, e por isso não duvido que outros clubes poderosos, como Barcelona, Real Madrid, próprio Bayern de Munique na Alemanha, os grandes clubes ingleses, quem sabe um PSG, tentem também a contratação do Haaland nas próximas janelas. Centroavante do regional lá das Livata, hein? Fala, Márcio. Ei, Ângelo. Não, mexi com o Ângelo, ele parece aqueles centroavantes lá dos regionais das Livata, que tem um campeonato, tem uns regionais muito fortes, né? E tem uns alemão gigantes, assim, os caras fortes, os caras batem e os caras não caem, e são goleadores. Os caras, óbvio que não chega a cifras, né, mas os caras ganham por pastel na Copa. É verdade, é verdade. O Regional das Livatas. Ó, Ângelo. Informação da Tatiana Mantovani também, né? Que a torcida do Real Madrid já tá sonhando com o Haaland. Então é bem isso mesmo que tu falou. O cara tem números espetaculares. Ele entra em campo. A média de gols dele, tá? A cada 1,6 chutes, ele faz um gol. Isso na carreira dele profissional. Não é por jogo. Na carreira dele, desde quando ele estreou como profissional, a cada 1,6 chutes a gol, ele faz um gol. Tu lembra de alguém assim, Ribeiro? Tirando eu, claro. Deve ter existido. É que assim, ó, a gente também, eu tenho muita... talvez seja a minha falta de cabelos que indique isso, né? Mas como eu tenho já um tempinho nessa estrada, eu vou esperar um pouquinho. Por mais tamanho que vocês possam ser do Borussia Dortmund, tá? O Borussia Dortmund é um clube que até cresceu bastante na última década, tá? Mas não é um clube top de linha, né? Assim, tipo esse Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liverpool, bom, enfim, é um clube que tem a sua tradição, né? E que cresceu muito e tal. Então eu gostaria de... Eu não sei se o peso de uma camisa do Real Madrid ainda... O Haaland tem que provar isso aí, entendeu? Ele veio de um clube bem... né? Um clube bem mediano. Foi para um time de relevância, que o Borussia, mas uma camiseta como essa assim, pesa muito, entendeu? Então dá uma guardadinha aí para ver. Agora, aí que tá, depende da régua que vocês analisam. Eu estou fazendo uma régua em cima, entendeu? De que esse que vocês acham que vai ser um fenômeno. Parece que pode vir a ser, parece. Mas eu estou indo, né, bem devagarinho. Porque parece. O homem tá demais.
O Ribeiro tá fazendo. O Ribeiro tá fazendo, parece que é o Robigol. É o Robigol atual. É que o Robigol. Não! O Robigol só tá fazendo sucesso no Flamengo. Por quê? Porque o Robigol pela Itália não jogou absolutamente nada. Passou por Portugal, não jogou absolutamente nada. Entendeu? A seleção. O Flamengo, né, depois de voltar para o Santos, ele pegou um baita time e está fazendo a diferença. Isso é inegável. Mas nós temos que analisar o contexto. Né? Então, é para vocês verem que nem tudo é todo o tempo inteiro. Sempre tem alguma vírgula. Né? Isso vale para a vida. Mandaram aqui, né? Mandaram aqui a questão que não viram o Walter estrear ainda, reestrear pelo Atlético Paranaense. Tá bem. Não sei se vai dar tempo, né? 1 mês de contrato. E volta da punição do doping. Ali, ó, bora colocar. No início de julho, vai ter 1 mês só. É uma complicação, né? O Walter, que a gente debateu aqui, era um dos melhores centroavantes posicionais de futebol amador, né, Márcio? Como a gente fala. Mas para o futebol profissional, hoje ele está em outro escalão. Se for jogar uma Série C, time mediano da Série B, ele ainda tem jogo. Gente, CERS há mais de 50 anos, sendo referência em estágio de aprendizagem. A gente já volta, tá? Fica aí. RDC Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Estamos de volta com a RDC Esporte na RDC TV. Eu sou o Guilherme Paz, ao meu lado esse cara maravilhoso com esses cabelos trançados, Ribeiro Neto, Ângelo Afonso e Márcio Chagas conosco. Ah, cara, se não for pra rir, eu vou fazer o programa. O povo tá em casa, todo esse negócio de pandemia, quarentena, todo mundo sério. Cara, eu vou falar pra você. Sabe que eu tenho aqui que é meu Recanto do Guerreiro, né? Tem muitos discos, eu adoro música e tal. E tem duas coisas, além de ver séries, filmes, né? Eu tenho ouvido muita música velha. Quando eu digo velha, ela é mais velha que eu, inclusive, né? Esses dias eu estava ouvindo muita música clássica, que eu gosto muito, né? Estava ouvindo Brahms, Beethoven, Mozart, enfim, essas coisas, né, maravilhosas. E estava ouvindo muita música da década de 80, mas não o rock clássico, que eu adoro também, que sou fã, né? Mas coisas mais, assim, melódicas. E estava vendo o Tennessee, I'm Not in Love, que, aliás, foi uma trilha do Guardaláxia, né? Com uma outra roupagem, e tem músicas muito lindas, né, cara, do Alessi, do Moody Blues, aliás, Liverpool Express, tem tanta coisa, né, legal. Eu sou um velho mesmo, né, cara, e azar. Ô, Ângelo, e aí, encantado aí, o que você anda ouvindo? Vou recomendar para o Ribeiro Neto o seguinte: as lives de sábado do Zé Neto e Cristiano, do Bruno e Marrone, e a live do Molejo. O Molejão também foi na sexta-feira, se não estou errado, estava muito boa. Olha, Wesley Safadão também. Não, essa é a prova de que as pessoas não são perfeitas, entendeu? Então, hoje o Afonso vê que é um cara legal, um cara do bem aí, né? Um excepcional narrador, né? Cara, sabe, gente boa. E aí o gosto musical dele é um lixo. Então, sabe, ninguém é perfeito na vida. Ô, Ribeiro, mas peraí, eu vou fazer uma propaganda legal. Tem que valorizar o que é daqui também, Ângelo. Ontem, mandar até um abraço ao El Carlo, Débora de Oliveira, Douglas, o Maestro Pifador, Matheus Henrique, o Índio e o Perdigão. Uma live fantástica, só os modão, churrasquinho e aquelas histórias da boleirada que o povo de casa gosta de ouvir. Parabéns, fantástica live. Ô, Márcio, falando em história de boleirada, cara. Pode falar, Ângelo. Tu gostou ou não ouviu? Não,
Joel Carlos manda muito. Essa aí vale a pena repetir. Quem não viu, aí buscar também para assistir de maneira inédita. Vale a pena. Vale a pena ouvir essas coisas que o Ângelo escuta. Ô, Márcio, e falando sobre escutar, os protocolos, tem conversado com o pessoal da arbitragem? Eles estão em casa, estão treinando, está tendo algum apoio? Tem alguma informação nova? Bom, na realidade, o pessoal tá na expectativa, tenso, né? Quem conseguiu guardar alguma rentabilidade através das competições até a paralisação tá legal, quem não conseguiu tá no desespero, né? Aquele suporte da CBF foi feito em uma parcela somente no início de abril, então a gente já está aí entrando quase em junho, mais da metade de maio, não tem perspectiva de um novo apoio da CBF para os árbitros, e é preocupante, porque no meu entendimento, enquanto os clubes não tomarem conta dessa questão inclusive da arbitragem, que ela não seja vinculada à CBF, seja terceirizado e tenha toda a autonomia, inclusive de escalar, sem que tenha pressão dos clubes para fazer sorteio, né, vai acontecer esse tipo de situação. Então tem que priorizar os melhores. Se não tem 500 árbitros, não tem necessidade de se ter 500 árbitros no país, que se tenha 50, mas 50 bons, né, e faça uma rotatividade, até porque são 10 jogos na Série A, 10 jogos na Série B, 10 jogos na Série C, e aí sim na Série D, que se tem um pouquinho mais da necessidade de se ter outros árbitros, se trabalhar com esses árbitros mais novos, mas não se tem a necessidade de se ter quase 500 árbitros, porque a distribuição também ela fica ruim, né, para fazer. Então o pessoal está no desespero, está esperando que comece de uma vez, até para poder estar em dia, porque tem uma outra situação que de repente vocês não saibam. Para o árbitro atuar, ele tem que estar em dia com SPC, Serasa, certidão negativa civil crime, atestados de bons antecedentes, atestado de sanidade mental e atestado físico. Então tem vários outros documentos que os árbitros têm que ir atrás agora para poder voltar a trabalhar. Tu imagina quem ficou 2-3 meses sem poder trabalhar, como é que ele vai estar em dia com as suas contas se ele não tem uma organização financeira? Não tem quem não tenha entrado no vermelho em alguma conta. É uma complicação muito grande não estar no Serasa. Tem um outro fator que eu imagino que preocupa, Márcio, os árbitros que apitam no futebol profissional, mas também tem a oportunidade de fazer um extra no futebol amador, que paga muito bem, que a gente falou mais cedo. E assim, o futebol profissional, claramente, ele vai voltar com portões fechados, sem público. Mas duvido muito que futebol 7, futsal e o futebol de campo 11, amador, voltarão enquanto não puderem receber as torcidas, porque a principal renda sempre, né? A bilheteria, os ingressos, e aí, enquanto estiver parado, também é uma outra possibilidade, um outro mercado para arbitragem que ainda vai estar fechado. Com certeza, e ali na tua região ali é muito forte, né? A questão do mini futebol, não é nem o futebol 7, tem o Tiricaça, tem a Soges, tem o próprio 7 de setembro, eu circulo bastante por lá, sou quase sócio já do Tiricaça, porque quando eu tô de folga nos finais de semana, sábado de tarde eu vou para lá apitar. E tem muito ex-jogador que joga por lá, não alguns consagrados, o Rockenbach era um que jogava até o ano passado, mas tem muitos jogadores bons da região que não conseguiram ter um estrelato profissionalmente, mas são muito bons. Então tem o próprio Maria, que é o Ricardo Maria, que joga uma bola legal, tem o Gui Pereira, que é um baita jogador, tem o Vinícius Grandalhão lá também. Então tem vários caras bons que jogam futebol amador e ganham, e a rentabilidade deles é em virtude desse retorno do torcedor, que no final de semana enche, paga a Copa, do próprio patrocinador, que são outras realidades, que é a realidade que não é veiculada, que não é midiática, mas que sustenta muitas famílias também. Eu tinha lá em Santa Catarina, na região de Tijucas, Canelinha, aquela região ali, clubes que disputavam o campeonato amador, que tinham uma estrutura muito, mas muito melhor do que os clubes da Série B do estadual e do que uns 3, 4 clubes que estavam na elite do catarinense. Digo estrutura com massagista, roupeiro, organização, vestiário,
estádio, como era estádio municipal, era agradável de trabalhar, o gramado era um tapete. Então, o futebol amador, acredito eu que agora também vai ter um salto bem maior do que o esperado. Ângelo, tá bom aí o negócio? Tá bom. Tá bom, né? A gente essa expectativa. Eu estranho muito quando o Ribeiro não fala muito. Não, eu tô melhorando, cara. Eu tô tentando assim me frear e tal para ouvir mais, entendeu? Eu descobri que o silêncio tem um barulho danado, entendeu? Então eu tô tentando melhorar a minha hiperatividade, porque eu sou um cara hiperativo, né? Então ansioso, assim, sabe? E num programa normal, assim, por exemplo, quando tá no estúdio ou no microfone de rádio, tá, assim, é mais fácil você atropelar as pessoas, como eu sempre fiz, entendeu? Mas aqui na internet, por causa do delay, acaba ficando muito complicado pro seguidor, né? Porque aí as coisas se atropelam demais, ninguém entende nada. Então, eu tô, né, me adaptando e tal, enfim, fazendo algumas coisas mais de leve, assim. Mas tá tudo bem, cara. Olha só, hoje é segunda-feira, o dia tá maravilhoso, né? Vamos renovar as esperanças. Eu não aguento mais essa pandemia. Tá deixando as pessoas neuróticas. Cara, outra coisa que não dá mais, e eu tô também... porque a gente vai aprendendo a vida inteira, né? Eu não vou mais emitir opiniões políticas no Twitter, não vou, nem no Facebook. Eu fiz isso, só me incomodei. Tá todo mundo louco, tá todo mundo pirado, sai fora, entendeu? Não vou mais. Eu só não excluo a rede social porque eu dependo dela hoje, entendeu? Porque assim, ó, as pessoas estão doentes, cara. Radicalismo total de todos os lados, entendeu? Meu Deus do céu, depois o louco sou eu. Não, o louco são os outros, cara. Tá louco. Mas, ô Ribeiro, tem que aplaudir você também. Tu dá cada acertado, vamos chamar assim, usar um português que não existe. Cada carta certa que tu coloca lá no Twitter falando de séries, música sertaneja, do Ayrton Senna mesmo, né? Que pra ti o Senna não é o maior. Ele era marqueteiro. Não é. Não é. É que, assim, às vezes é complicado isso, porque o Senna... Eu comparo muito o Senna e Piquet com o John Lennon e o Paul McCartney, tá? Pô, tô comparando por cima, né? Pô, o que acontece? Mas aí eu tô dando a minha opinião. O John Lennon virou um mito porque morreu, e da forma como morreu. Claro que o cara era um gênio, só que o Paul McCartney dos Beatles sempre foi o melhor. Só que como ele tá vivo, tá fazendo show ainda, sabe, as pessoas tendem a mitificar a pessoa que morreu, né? E no caso do Ayrton Senna, ocorreu, o que aconteceu quando o Ayrton Senna surgiu? E aqui, pelo amor de Deus, o Ayrton Senna era um gênio também, um baita do piloto, multicampeão. Não é isso que está em discussão. Está em discussão quem é melhor, Piquet ou Ayrton Senna, tá? Para mim, o Piquet é mais piloto porque ele é um cara completo. O Ayrton Senna é como, assim, ó, pega na música, Frank Sinatra, um dos maiores cantores da existência, né? Só que o Frank Sinatra era intérprete, ele interpretava a canção dos outros, tá? O Ayrton Senna era piloto, alguém acertava o carro para ele e ele ia lá e mandava ver. O Piquet não, quem fazia o acerto do carro era ele. O Piquet era um acertador de carros e um grande piloto, então ele era completo. Acontece que o Piquet sempre foi um limão, um azedo, entendeu? O Piquet não era amiguinho da imprensa. E o Senna, né, além de grande, extraordinário piloto, ele era um cara que sabia fazer relações. Pegou o Galvão Bueno como sustentáculo, a mídia estava explodindo e tal, e ele se tornou, por mérito, né, porque ele era baita no piloto, foi o último ganhador, né, e aí se tornou uma lenda. E aí, quando morreu, se tornou um mito. Mas, na minha opinião, o Piquet era mais piloto. Mas essa é a minha opinião. E isso dá uma polêmica. Tá bom, se vocês querem achar o Senna, tá bom. Eu só estou dizendo a minha opinião. É só isso. É isso, então. Ângelo, para fechar a tua vida, fechar o programa também com a sua participação. Grande abraço, beijo, sucesso. Não, a vida aqui, agora, até 1h da tarde. Calma, tem muito para curtir ainda. A gente vai muito pro Rio de Janeiro ainda, Ângelo. Pô, me convida, hein? Vai mesmo?
Ô, Márcio, eu vou contar um negócio muito engraçado, né? Aconteça o que acontecer, teve um período que o Ângelo Afonso falou: vou para o Rio de Janeiro fazer uma festa, vou curtir um pouquinho. Isso, momento da vida dele que já passou, ele já é um outro homem. Deu, beleza, pô, legal. E aí, que hotel que pegou, hostel? Não, alugamos um apartamento lá. Deu, pá, legal, né? Só que não tem móveis, tinha só a pia e o chuveiro, não tinha nada. Eles alugaram um apartamento vazio, botaram um colchão de ar e passaram a semana lá fazendo festa. Carol, as ideias de Giri. E para melhorar, não dormiram no apartamento, né? Ângelo, obrigado. Desculpa contar essa história ao vivo, mas história boa tem que ser contada para o mundo. É verdade. Não é verdade, mas espalha, diria o poeta. Faz parte. Abraço, gente. Sempre um prazer. Até uma próxima. Um convite imperdível para o Ribeiro Neto, hein? Hoje tem Werder Bremen, Bayer Leverkusen, de Arangues e Wendel. Ex-Inter e ex-Grêmio, respectivamente. E aqui eu te mando um beijo, viu, Ribeiro? De nada, Ângelo Afonso. Eu dedico o mesmo para você e a minha vida agora mudou completamente. Imagina eu perder esse jogo aí. Olha, eu só tenho Mas, ansioso. Ribeiro, tu tem que entender que tu tem que ver o Arangues, porque ele vai voltar mês que vem pro Inter. Essa aí é das outras coisas que se criou aqui, né, cara? Impressionante isso aí. E nunca foi tudo isso. Márcio, Não, tem vários que jogam mais bola. Márcio, obrigado mais uma vez, sucesso. Valeu, Gui. Bom começo de semana para todos, né? E que venham boas notícias aí durante a semana, que a gente venha de alguma... E a gente não precisa se dispor, né, Ribeiro, quando a gente postar alguma opinião politizada, não é nem politizada, né? Que a gente não tá levantando bandeira para A ou B, a gente só quer voltar a ter a nossa vida normalmente, só isso, nada mais. Vamos viver a vida, Ribeiro Neto. Obrigado mais uma vez, Ribeirinho. Tô aprendendo muito contigo. Beijo, cara. Mas só pega coisa boa, tá? As ruins você para. Ah, não, claro. Gente, obrigado para você. CERS há mais de 50 anos sendo referência em estágio e aprendizagem. Acesse aí www.ciers.org.br e saiba toda a programação do CIERS. Um beijo, obrigado, desculpa essa bagunça. A gente volta amanhã mais organizado. Tchau. RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.